Dannacho, com a sua justiça, arrebenta com todos os touros negros, os levando completamente à beira da morte. Porém, eles são imparáveis e indomáveis, estão prontos até mesmo para a própria morte. Black Clover, capítulo 364. E aí galera do canal do Mano Joe, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem e hoje para mais um vídeo de Black Clover. Antes de mais nada, já agradeço a todos que vão deixar aquele famoso like aí embaixo, para todos que estão se inscrevendo, compartilhando e comentando. E bom, vamos direto para esse capítulo porque eu vou dizer para vocês que foi muito, mas muito bom. A inteligência que foi utilizada pelo Dannacho finalmente fez jus a um personagem dos Paladinos, principalmente lidando primeiro com aqueles que eram o suporte dos touros negros para depois lidar com todo o poder deles, fazendo com que eles não conseguissem durar completamente na batalha e ficassem extremamente machucados no final. E também com algumas informações que os Paladinos conseguem ser mais fortes do que aqueles demônios supremos. Olha só que interessante. Então, vamos direto para esse capítulo. Bom, nosso capítulo vai começar com a Rainha das Bruxas mencionando que ela viu em suas previsões que se eles não lidarem ali com o Lucius, ou seja, se eles não trouxerem o Asta de volta para Clover, provavelmente eles todos serão aniquilados e o mundo terá o seu fim. Dessa forma, o Nart imagina que a fraqueza do Lucius é o próprio Asta, e isso é bem óbvio. Por isso a Porta do Destino precisa ser ativada e os touros negros vão batalhar contra o Dannacho para que eles ganhem algum tempo e o Asta consiga fazer o seu retorno. E é então que nós começamos com essa batalha insana, onde os touros negros vão com tudo pra cima do Dannacho e ali os seus anjinhos. Nessa parte do capítulo nós também temos uma confirmação que os paladinos são mais fortes do que os demônios supremos, ou seja, o negócio vai ser muito trabalhoso. E bom, eles começam sua batalha com o Dannacho, que ativa a sua magia de balança, enquanto eles utilizam ali a união do Gordon junto com o Henry com a sua magia de absorção para poder lidar ali com a balança do Dannacho. Só que o Dannacho, ele simplesmente summona uma espada e nessa espada ele faz um corte extremo ali em cima do robozão da Casa dos Touros Negros e simplesmente detona tudo, dizendo pra gente que uma balança sem uma espada, ela é impotente. E também uma espada sem a balança do seu juízo é simplesmente um ato de violência. Mas a espada, junto com a balança, as duas formam a própria justiça, mostrando pra gente que a justiça é medida acerca dos pensamentos, mas também das suas ações. Ponto esse que eu achei mega interessante, mas para evitar que o Gordon e o Henry fossem completamente arrebentados, aparece a Grey para ajudá-los ali a se recuperarem. Enquanto isso, quem vai para cima do Dannacho dessa vez e dos seus anjinhos é o Nart, a Charm, o Zora e os outros. E aí eles vão com tudo, utilizando magias de runa e todo tipo de magia que eles sabem utilizar, só que mesmo conseguindo aplicar alguns golpes em cima daqueles anjos e até mesmo destruir aparentemente alguns, outros acabam os atingindo, fazendo com que os bichos comecem a sangrar absurdamente. E quem está impedindo com que eles caiam de vez no chão, porque aqueles golpes provavelmente fariam com que eles fossem derrotados, é simplesmente a Grey, que está se multiplicando graças aos espelhos ali do próprio Gauch, e com isso ela consegue manter todos os touros negros ainda de pé. E detalhe, sempre conseguindo contra-atacar o Lucius mesmo depois de serem cortados, como o Nart e o próprio Zora são cortados quando eles vão tentar aplicar um golpe em cima dele, e ele vai lá com a espada e ó, só dá um corte, os bichos ali são totalmente fatiados. Então que os touros negros começam a atacar como bestas malucas e totalmente imprudentes. Acredito que nessa parte aí foi meio burro da parte deles, mas também o Dannacho é um cara mega poderoso, e não só poderoso como inteligente. É então que ele percebe que a Grey está ajudando todos eles ali a se restaurarem, impedindo com que eles morram, e o Gauch está ajudando. Então ele se dirige diretamente para onde está a Grey
original e chegando perto dela o pessoal já fica desesperado, porque ele encontrou a chave que fazia com que os touros negros continuassem lutando. Essa chave simplesmente é o quê? É o suporte de todos os touros negros, ou seja, Nanatsu foi muito inteligente ao combater diretamente quem é de suporte, quem consegue manter ali aquele time lutando para evitar mais percalços e assim derrotar de uma vez todos eles. Estratégia muito inteligente do Nanatsu, finalmente algum vilão que pensou, poxa, vou tirar pelo menos a fonte de água que vocês têm e aí vocês não terão onde se alimentar, onde se hidratar e aí eu acabo com vocês de vez. Enquanto isso, o Final e a Vanessa continuam tentando ativar ali o quanto antes aquela porta do destino para trazer o Asta de volta, mas enquanto isso os touros negros têm que aguentar por mais tempo nessa batalha. E quanto mais tempo eles ficarem, é pior, porque a Grey e o Gauch são completamente atingidos e embora o Gauch tenha defendido tecnicamente a Grey nesse momento, ela acaba levando também o corte da espada do Nanatsu. E gente, quando eles são cortados e caem juntos, me lembrou muito, mas muito, como o Tabata costuma utilizar bastante contos antigos e tudo mais, me lembrou do conto shakespeariano de Romeu e Julieta com os dois caídos no chão, onde os dois tecnicamente ali tomam um veneno, mas aqui no caso os dois tomam o mesmo golpe e acabam ficando juntos até mesmo em sua morte. Mas claro, isso é apenas uma referência que eu pensei nesse momento, não que isso tenha alguma coisa a ver, mas me lembrou. E foi bonito porque a gente sabe que a Grey gosta muito do Gauch e bom, acho que o Gauch em algum momento vai perder aquele negócio um pouquinho de ciscom que ele tem, né, de ficar viciado na irmã dele e vai ver a Grey com outros olhos e aí sim, romance vai rolar no ar. Por que não? Eles não devem ter morrido. E é então que aparece ali uma imagem do Asta junto com o Ryuya e o Asta tá super preocupado porque todo mundo tá lutando, mas eles não estão vencendo de jeito nenhum. E com a magia da Grey desfeita naquele momento, todos os touros negros acabam caindo porque tomaram os golpes do Nanatsu e se lascaram, mas aí nós vemos o olhar de uma certa pessoa ali que utiliza a magia de selamento. É ela mesma, Nero. E aí o sangue daqueles touros negros que estavam caindo parece que ou eles param de cair, parece que ela sela ali o sangramento de todos para evitar que continue escorrendo sangue, ou então ela está selando as dores de todos os touros negros, ajudando eles para que eles continuem a lutar e é ali que a gente finaliza esse capítulo. Gostaria de saber a opinião de vocês acerca da Nero. Será que ela utilizou a magia de selamento para selar as dores, para selar talvez o sangue que estava escorrendo ou alguma outra coisa? Porque o que deu pra mim a entender é que ela tá selando as dores para que eles continuem lutando. E estão todos detonados, mas conseguindo ainda se levantar e a Grey e o Gauch provavelmente, por enquanto, eles vão ficar fora do embate. Até talvez a Grey se recuperar, porque como o Gauch ele apareceu na frente dela, ele tomou o ferimento maior. E se ele tomou o ferimento maior, a Grey ainda vai ter vida para poder ajudar ele e voltar novamente para a batalha. É ali que a gente finaliza esse capítulo e eu gostei muito dessa batalha, como ela está sendo feita assim. Embora eu acho que os touros negros eles estão sendo um tanto quanto imprudentes, estão partindo para cima sem nenhum tipo de estratégia direito. Até no começo eu pensei que eles estavam usando uma estratégia muito boa, mas esse negócio de partir pra cima como se fosse a Mereoleona não funciona, a não ser que você seja a Mereoleona, entende? Ela é uma personagem mega forte que pode fazer isso. Já eles não são tão fortes assim. Eles são indomáveis, eles são imparáveis, eles não vão desistir até o último minuto. Porém, tem aquele detalhe, eles não são a Mereoleona, como eu disse, ou seja, eles não têm a força necessária para bater de frente com o Nanatsu. Então eles precisam de uma estratégia mais elaborada para que aí sim eles consigam vencer e fazer com que aquela balança se vire contra o próprio Nanatsu, como eu disse em capítulos passados que eu acredito que pode acontecer. Pode até mesmo acontecer do Asta acabar voltando e terminar de derrotar o Nanatsu no final. Isso, claro, com a ajuda de todos os 7 Ryuzen. Acredito que sim, eles virão junto com o Asta, ajudarão na batalha contra o Nanatsu e os touros negros ficarão meio que caídos nesse momento. Embora eu gostaria mais que os touros negros vencessem, só que depois desse capítulo eu acho muito difícil de acontecer, a não ser que eles arrumem uma estratégia muito boa. Gostaria de saber a opinião de vocês, o comentário de vocês aí embaixo, porque o Mano Joe está indo nessa. Até o próximo capítulo de Black Clover. Um beijo no coração, fui, valeu!